paz esteja conosco, agradecendo sempre a Deus pela essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um estudo da doutrina espírita. Vamos estudar o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro segundo, Mundo Espírita, ou dos Espíritos. Estamos, então, no primeiro capítulo, dos Espíritos. Nós já estudamos origem e natureza dos espíritos, mundo normal primitivo, forma e ubiguidade dos espíritos, perispírito, diferentes ordens de espírito, escala espírita, e hoje nós temos os subcapítulos, né, sétimo e oitavo, que trata da progressão dos espíritos e anjos e demônios, fechando então esse livro segundo. Então vamos entrar no tema do estudo de hoje, começando pela progressão dos espíritos. Pergunta de número 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Uma pergunta bem importante do Kardec. E a resposta, ela coaduna justamente com a justiça de Deus. Porque nós vemos, às vezes, nas religiões dogmáticas, que parece que nós temos alguns seres que são beneficiados, né? Ou amaldiçoados, ou eles recebem o privilégio de ser já espíritos elevados, como os anjos, ou eles cometeram erros terríveis e são condenados a permanecer no mal. E a pergunta do Kardec é uma pergunta importante para a gente refletir sobre a visão que os espíritos trazem do mundo espiritual sobre a progressão, sobre os espíritos de uma forma geral, né? Então, quando ele coloca progressão, já dá um indício de que todos os espíritos estão se melhorando passo a passo. Ninguém vai permanecer numa inferioridade, porque aquela inferioridade é só momentânea. Então, a pergunta aqui: bons ou maus por natureza? Né? Ou seja, eles são criados assim, né? Já é da natureza, e se eles evoluem, qual é o mérito deles? Porque se é por natureza, eles vão evoluindo, né, sem fazer esforço. E a resposta é bem clara, né? São os próprios espíritos que se melhoram. E a cada passo que a gente dá em direção dessa melhoria, e aqui principalmente o foco na moralidade. Mas a intelectualidade, ela também não pode deixar de ter uma conotação muito importante. Porque, às vezes, até para a gente fazer o bem, a gente precisa da inteligência, né? Não é só a boa vontade. Então, mas o que nós vemos é que o espírito, muitas vezes, ele alcança mais rapidamente a intelectualidade do que a moralidade. A moralidade é o domínio das nossas paixões, é o aniquilamento do nosso ego. O egoísmo é o principal calcanhar de Aquiles, ainda como espíritos que somos ainda em evolução. É de lá, é o egoísmo que gera, né? Todas as outras vicissitudes, orgulho. Pergunta número 115. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus?
Muito boa pergunta, né, de Kardec, para desmistificar essas criações onde nós aprendemos muitas vezes dentro das religiões. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los da lei. Para eles, a felicidade eterna e sem mescla consiste nessa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam murmurando e assim, por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, essa promessa de felicidade não é uma benevolência tola. Se nós mesmos, humanos, a gente não educa os nossos filhos dessa forma, mimando-os, Deus é um pai amoroso, mas não é um pai que mima. Ele não impõe castigos, ele nos dá a oportunidade, dentro das nossas encarnações, para que nós passemos por prova e vencendo essas provas, a gente vai evoluindo. Então não tem um Deus que fica olhando para cada um de nós, vendo o que cada um de nós está fazendo e colocando, né, um risquinho de ok ou um risquinho de não ok, né? Porque essas leis, elas estão na nossa consciência. Então, a evolução, ela é conquistada pelo próprio espírito, dentro do seu livre-arbítrio. E quando a gente falha nas nossas provas, nós temos as consequências. Quando essas consequências chegam, a gente tem a oportunidade, ao desencarnar, de repassar toda a nossa existência e ver o que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim. Muitas vezes a gente se arrepende, que é o processo, né, quando a gente erra. Primeiro, aquele processo do arrependimento, de ter desperdiçado ou de ter feito coisas que ferem a lei de Deus, principalmente, sobretudo, né, ao próximo. Né? Quando a gente quebra essa lei de fraternidade, quando a gente passa a ser egoísta, enfim, aí vem o arrependimento. Mas não basta se arrepender, né? Ah, eu pisei no seu pé, desculpa. Eu quebrei o seu vaso, né? Desculpa, né? Eu estou arrependido. Aí vem outro processo, né? Que é o da reparação dessa falta e a expiação. E quando a gente fala em expiação, nós vivemos ainda uma coisa dentro do espiritismo mal compreendido, que a gente acaba confundindo essa palavrinha expiação com karma. O karma não é um conceito espírita, né? Né? O karma e dharma vem do próprio hinduísmo. E eles acreditam, então, que muitas vezes você está sendo punido e acredito também numa regressão, né? Que às vezes você pode ser punido e você voltar a encarnar, inclusive em corpos de animais, um exemplo. Mas dentro do espiritismo mal compreendido, às vezes a gente vê esse conceito sendo trazido quando a gente vai falar de expiação, e aquela história, né? O fulano veio com um problema físico, com uma demência ou numa situação angustiante, porque no passado, sabe aquela, aí vira aquela lei de Talião, né? Aí ele veio cego porque ele furou o olho do outro, aquela história. Bem, nós sabemos que quando a gente desencarna e nós vamos para a erraticidade,
A evolução do espírito, uma coisa que a gente deve chamar sempre atenção, a progressão do espírito, ela não é exclusivamente quando você está encarnado. Você progride na erraticidade também. E aí, por exemplo, o espírito que comete uma falta e na erraticidade ele se arrepende, ele se transforma, ele está evoluindo lá. Aí agora eu pergunto para vocês: esse espírito, de uma certa forma, ele precisará expiar? Eu vou antecipar a resposta no meu ponto de vista e eu quero que vocês também me ajudem. No meu ponto de vista, a expiação ela se torna necessária, mas não como um pagamento, né, do que eu fiz anteriormente, que é a ideia da lei de Talião e a lei do karma. Então, por exemplo, pegando esse exemplo até meio tosco, né, sobre o eu furei o olho do fulano e agora eu vou voltar cego. O espírito, se ele realmente se arrependeu, se ele entendeu o que ele fez e ele então volta ao caminho, né, do bem, ele pode sim, ele pode e deve espiar, mas não necessariamente como cego. Ele não pode voltar agora para curar aqueles que perderam a visão. Então, a expiação ela não é necessária que você. Porque a gente ainda tem no nosso subconsciente a ideia que a gente está aqui para pagar pecado, né? O Espiritismo vem justamente demonstrar o amor divino. Agora, se aquele espírito falar, não, eu quero passar pelo que eu fiz passar os outros, aí ele escolhe como expiação vir como um cego. Mas é a escolha dele. Não é uma coisa necessária que a gente tenha que passar pelo que a gente fez. Agora, dando um exemplo bem básico assim, né? Quando um filho nosso comete um erro, a gente então conversa com ele, demonstra que ele está errado e ele se arrepende do erro. Você continua deixando ele no castigo? Mesmo depois de arrependido, você continua impondo uma pena para aquilo? Não, né? Imagina se Deus, que é um pai muito mais perfeito, ele continuaria punindo. Ou seja, essa punição não tem sentido, né? Uma vez que. Porque a punição, essa palavra que a gente usa dentro do Espiritismo, ela deve ser bem compreendida, né, como um retorno, né, à lei através de uma expiação, que dependendo do grau que o espírito obteve de entendimento, ele também pode escolher essas provas. O que você acha, Clarice? Ô, Mário, exatamente como você falou agora, tem um caso lá na revista O Céu e o Inferno, nos Espíritos Criminosos, que ele fala isso. Ele fala assim: olha, eu cometi um assassinato, eu arrependi. Mas eu pedi como prova para espiar essa índole, né, essa maldade dentro de mim, que eu passe pela situação de assassínio até eu superar esse impulso de ser homicida, ilustrando o que você acabou de falar. Exatamente. Nós temos muitos casos dentro da revista Espírita. Às vezes você vê muitos exemplos trazidos externos, né, de romances e tudo, o que não deixa de ser válido quando você faz uma analogia com uma história para a gente ter um entendimento. Você pode até criar uma história. Mas assim, eu quero chamar a atenção, porque a tua colocação foi ótima, Clarice, porque você trouxe, dentro da doutrina espírita, a gente tem relatos e relatos, né? A revista espírita é cheia de histórias muito interessantes para servirem até como objeto de estudo. E aí a gente começa a entender o Deus que nós temos dentro da doutrina espírita e como é que nós podemos retornar ao bem. Né? Então, a escolha também de passar por uma expiação é do próprio espírito.
Essa pergunta, ela, na verdade, eu interrompi aqui, mas ela tem ainda uma continuação. Ainda tem, o Kardec, ele ainda continua fazer a pergunta, como a gente lembra, né, que no original não tem esse negócio de 115A, é só 115 e é uma coisa só. Mas a gente aproveitou, já fez as nossas considerações, e aqui a gente arremata com a outra questão ainda dentro da mesma temática. De acordo com isso, os espíritos se assemelhariam, na sua origem, a crianças ignorantes e sem experiência, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhe faltam ao percorrerem as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é justa, né? Quando ele fala simples e ignorante, né? A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu maior ou menor aproveitamento vai depender da sua docilidade. Mas a vida do homem tem um termo, ao passo que a dos espíritos se estende ao infinito. Né? Me ocorreu, inclusive, de usar também a ideia de um estudante. Você tem as crianças numa sala de aula, e a gente sempre tem aquelas crianças que são mais focadas, que são mais disciplinadas, que conseguem obedecer melhor os professores, que são mais aplicados. E tem aqueles que, durante a aula, eles se distraem mais, não são tão disciplinados. Então, é assim. Então, não tem, né, a gente não é um robozinho, né? Cada um de nós é um espírito livre. Então, aquele que é mais dócil, como ele coloca aqui, e tem um maior aproveitamento, ele vai evoluir mais rápido. Então, a nossa evolução não está na mão de ninguém, tá? Simplesmente na nossa mão, das nossas escolhas, nos nossos esforços. Isso é ótimo, né? Isso não é maravilhoso? Ah, isso é maravilhoso, porque você tem completo domínio, autonomia, melhor dizendo, você tem completo autonomia das suas escolhas. Pergunta de número 116. Há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Não. Ótimo, né? Essa resposta é ótima. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas isso demora, porque, como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderias que Deus tão grande, tão bom, tão justo fosse pior do que vós mesmos? Aquele exemplo que a gente deu do castigo, né? Você deixaria seu filho de castigo para sempre, mesmo que ele já tenha se arrependido? Ah, isso é muita maldade, né? E Deus, bom, justo, né? Não faria isso. Isso daqui é ótimo, porque a gente sabe que a nossa evolução depende só de nós mesmos. 117. Depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? Certamente. Eles alcançam mais ou menos rápido conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma criança rebelde? 118. Os espíritos podem degenerar? Ó, outra pergunta importantíssima, porque a gente está, junto com Kardec, delineando os conceitos dentro da doutrina espírita sobre a nossa evolução. Não, os espíritos não podem degenerar. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Quando o espírito termina uma prova, fica com o conhecimento que adquiriu e não o esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda.
Então, nós, na doutrina espírita, nós vemos que você não volta a encarnar espíritos, em corpos de animais, por exemplo. E também eu nem posso piorar. Quando ele coloca aqui, quando o espírito termina uma prova, fica com conhecimento. A gente vê muito casos, né, de crianças e até mesmo de adultos, né, ou seja, do espírito encarnado, que às vezes ele nunca estudou determinadas matérias da ciência ou algum dom de música ou da arte, né, e nunca fez um treino, às vezes até num esporte, e você vê que ele tem uma destreza muito grande naquela área. De onde que vem isso? Do conhecimento que ele adquiriu em outras vidas. É um conhecimento intrínseco ao espírito. E, para não ir muito longe, né? Mas a gente deve lembrar também que, mesmo nós aqui, quantas encarnações nós não já passamos? Quantos aprendizados que a gente já não teve? Quantas línguas já nós já não falamos? Ah, mas por que então eu não lembro das outras línguas? Porque cada encarnação ela tem um propósito. Lembra que a gente vai, aliás, explorar isso, né, mais no outro capítulo, quando a gente vai falar do retorno à vida corporal, né, esquecimento do passado, uma série de coisas. Ou seja, cada encarnação, quando a gente está na erraticidade, a gente vai fazer uma avaliação da nossa encarnação, da nossa existência passada. E ali a gente vai pedir novas provas. Então, de acordo com as escolhas que nós fazemos dessas provas para uma nova encarnação, alguns conhecimentos nos são colocados no esquecimento, para que a gente tenha aquele objetivo daquela encarnação ser cumprido de uma forma imparcial. Mas é que nem eu falei, ainda não é o momento da gente comentar isso, mas só para lembrar, né, que todo conhecimento ele é retido com o espírito e devido às provas que ele vai passar na outra encarnação, aí a gente entra por outros temas, como o próprio esquecimento do passado. Aliás, no meu ponto de vista, o esquecimento do passado, ele é um item tão importante quanto a reencarnação, o estudo do perispírito, porque quando você compreende muito bem essa temática sobre o esquecimento do passado, é que você entende melhor também outras coisas com relação à nossa vida de encarnado e de desencarnado, né? Começa a te abrir mais o horizonte desse conhecimento. Ô, Mário, essa questão do esquecimento do passado, eu penso assim, a importância também dela é porque às vezes o ser humano tem umas tendências que ou ele patina para a superação dessas tendências, ou ele fica naquela luta para vencer a determinada tendência. Então, eu creio, posso estar, me corrija, que assim, ele já nasce com algumas, por exemplo, como o homicida, o viciado, o suicida, com essa tendência. E como esse artigo que a gente leu, que eu comentei. E aí ele vem com aquele chamamento de alma para fazer alguma coisa, e a luta dele é justamente essa questão de superar esse chamamento. Não seria isso também? Essa que Também, é uma superação de uma tendência, superação de um chamado do passado. Eu acho que está sempre vinculado a uma experiência anterior. Essa tendência que a gente tem, que muitos passam nessa encarnação, é de experiências anteriores, entendeu? Que às seria vezes mais ou começam. menos, seria mais ou menos assim, é,
a gente até brinca muito com isso, né? Você fala assim, oh meu Deus, me dá paciência. Aí ele não vai te dar um vidrinho de paciência em cápsula, né? Ele vai te mandar o quê? Pessoas difíceis. É mais ou menos isso que você está falando, né? Então, se eu tenho que vencer um vício, né? Se eu tenho uma tendência, como você fala, homicida, etc e tal, muitas vezes vai aparecer as oportunidades de eu cometer novamente, Isso, porque é uma prova, né? Então, eu quero vencer essa prova. Então, eu me submeto a passar pelas mesmas questões para poder vencer. É é isso. exatamente isso. Isso também faz parte da nossa caminhada, né? Mas assim, a gente tem que olhar com cuidado com isso para a gente fazer uma interpretação um pouco mais correta e sem muito estardalhaço, né? Sem a gente fazer muito carnaval, porque o espiritismo mal compreendido faz muito carnaval. Aí a gente começa, não, fulano, cicrano, aí a gente começa a fazer aquelas sobriamente, olhando com calma, a gente vê que realmente o que você colocou está ligado ao esquecimento do passado e as provas, no meu ponto de vista, está corretíssimo, né? Então, quem quer paciência vai ter provas, né? Aquele que tem uma tendência suicida, ele vai passar também por essas tendências para superar isso e sair vitorioso, né? Agora, normalmente, quando o espírito ele pede a prova, você sabe que a gente, quando a gente está fazendo um diálogo fraterno, né? Às vezes as pessoas elas se acham muito incapazes. Eu gosto muito de usar esse argumento, que não é uma falácia, é uma verdade. E todos nós, quando pedimos as provas, nós já temos todos os elementos para superá-lo, né? Porque tem até uma frase de Jesus que ele fala que ele não coloca fardo mais pesado do que a gente pode carregar. Então, todas as provas que a gente está passando, por mais difíceis que pareçam, nós já temos capacidade. Porque senão a gente entraria numa injustiça também, né? Poxa, eu vou ter uma prova que eu não vou conseguir vencer? Não, não existe isso. Todas as provas que nós passamos, nós temos capacidade de superar. Quando nós não conseguimos, voltamos para a erraticidade, a gente se arrepende muito da oportunidade desperdiçada. Aí eu vou para o inferno? Vou para o umbral? Não, porque não existe essas localidades a não ser na tua consciência. Quer dizer, existe, mas na consciência daquele. Agora, se você já está esclarecido e você vê a oportunidade que você perdeu, tudo bem, você vai pedir de novo a oportunidade. Ele não fala que você pode estacionar. Quando você não vence uma coisa que você já veio preparado, você estacionou. Porém, contudo, todavia, você pode ter evoluído em outras frentes. Em outras questões você pode ter evoluído, mas você estaciona naquela ali. Então, quando a gente fala estacionar, não é que o espírito, a existência toda dele foi parada, né? Não, mas naquela questão ele vai ter que continuar vindo para resolver aquilo ali. Aí, quando a gente supera. Então, quando a gente olha com muito cuidado, a gente, até para suportar as nossas angústias, isso nos dá muito mais força. Por isso que eu falo, não é consolador isso? Você saber que ninguém está te pressionando, mas que você já tem capacidade, porque isso faz a gente sair também do vitimismo, né? Quando a gente compreende essas leis, a gente também sai do nosso vitimismo. E a gente tem um impulso para realmente olhar para as nossas capacidades e trabalhar com elas, né? Mas tem gente que sozinho não consegue, aí entra a nossa fraternidade, porque toda a nossa existência é fraterna. Então, a gente não pode cair nos extremos. Ah, não, é um espírito que está passando por isso, ele tem capacidade, então deixa ele se virar. Não, e aí, onde que entra o amor ao próximo, o auxílio, tá? Então, outro dia a gente estava estudando uma passagem que Jesus está lá carregando a cruz e ele já está muito cansado e os romanos, doidos para acabar com aquela coisa, né? Chamaram alguém da multidão, que é o Cirineu, né? Para ajudar a carregar a cruz. Então, eu acho que a gente está aqui é exatamente isso, né? Para também auxiliar uns aos outros, né? Na nossa caminhada. Isso é muito importante, né?
Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem sofrer para chegarem à primeira ordem? Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar das benesses dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? Ademais, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades. E, depois, as missões que eles cumprem, nos diferentes graus da escala, estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Aqui mesmo entre nós, encarnados, quando a gente vê pessoas que querem ocupar uma hierarquia que está acima das suas capacidades numa empresa, por exemplo, e ele é favorecido para chegar lá sem passar pelas fileiras do conhecimento, a gente vê que muitas vezes a administração é pífia. E quanto isso prejudica não só a própria pessoa, como a todos que dependem daquele trabalho lá. Porque os espíritos são promovidos para trabalhar. Exatamente, todos nós. Conforme a gente vai subindo na escala, a gente também tem responsabilidades uns com os outros. Aliás, desde o início da escala, né? Então, se aqui entre nós a gente já sabe que é uma falta grave quando isso acontece, muito embora dentro das nossas imperfeições a gente ainda use, né, o QI, né, aquele quem indica, mas aqui não se dá, né? Então, como ele coloca, né, a pergunta de Kardec também é muito inteligente, né, porque ele está questionando exatamente o que foi estabelecido por séculos pela, pelo ensinamento, né, dogmático, sobre a condição do espírito, que ele está, que muitos espíritos são criados favorecidos, ou que vão ficar para sempre no bem ou no mal. E ele está desconstruindo, fazendo essas perguntas. E aqui Kardec vai fazer, então, uma observação, considerando-se que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções, seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general? Porque todos os empregados subalternos não são superiores. Porque todos os alunos não são mestres. Ora, entre a vida social e a espiritual há esta diferença. A primeira é limitada e nem sempre permite que se suba todos os degraus, enquanto a segunda, a espiritual, é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao grau supremo. Então, aqui Kardec fazendo uma analogia com a nossa sociedade, tá? O nosso desenvolvimento. E ele tem razão. Ninguém vai eleger um soldado, promover a general. Seria um desastre, né? 120. Todos os espíritos passam pela fileira do mal para chegar ao bem? Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Então, não necessariamente, né, pelo mal, mas pela ignorância. Porque o próprio mal, dentro do conceito espírita, o mal é a ignorância das leis de Deus. Porque quando eu faço uma reflexão com respeito a essa fala que a gente usa muito, às vezes parece assim, parece até uma falácia, né? Quando você usa, parece uma frase pronta, né? Ah, não, o mal é a ausência do bem, assim como a luz, a escuridão, a ausência da luz. Mas se a gente analisar com cuidado, não é uma falácia. O que é o mal? É a ignorância do bem. Por quê? Porque se eu estou prejudicando o outro, quando a gente entende as leis de Deus, a gente sabe que todo mal que a gente faz, a gente vai acabar sofrendo por esse mal que a gente fez. Não é verdade? Né? Por quê? Porque eu também começo a entrar numa dívida comigo mesmo. E eu não vou precisar reparar todo o mal que foi feito. Então, se eu tiver consciência que o mal que eu estou fazendo para o outro, eu estou fazendo a mim também,
e eu estou interferindo numa lei de harmonia e de fraternidade, se eu sou esclarecido disso, eu não tenho uma tendência maior em parar com o erro? A gente vê muito isso acontecer em reuniões mediúnicas com espíritos, que a gente às vezes usa um termo equivocado, né? Às vezes, tudo que é espírito que aparece numa reunião, a gente taca ali o nome de obsessor e fala que ele é mau. Nem todos os espíritos que estão obsidiando, eles são maus necessariamente, né? Às vezes é um espírito que está muito ferido, né? E ele não compreendendo aquelas leis, ele então se torna mal pelas injustiças, supostas injustiças que ele sofreu. E quantas vezes a gente não vê esses espíritos ao serem esclarecidos, porque eles ficaram presos nessa encarnação que eles sofreram. Então, se eu sofri, eu vou fazer os outros sofrerem, porque não entendeu isso. Por quê? Está preso no seu egoísmo. Quando você tem a oportunidade de conversar amorosamente com esses espíritos, olhando para eles como aqueles que são ignorantes e que estão estacionados naquela existência, esse diálogo fraterno começa a fazer uma mudança na forma de pensar. Aliás, a mudança começa no tratamento, né? Eu lembro da irmã Dulce, né? Uma vez que ela foi pedir na feira dinheiro para contribuição dos pobres que ela sustentava, ela estende a mão e o camarada dá uma cusparada na mão dela. Ela limpa a mão, estende a outra e fala: Essa aqui é meu, né? Essa doação é minha, esse cuspe é meu. Aí estende a outra mão e disse: Agora me dá para os meus pobres. Né? Então, imagina se ela devolve na mesma moeda. Né? Agora, quem é que tem essa força moral? Isso transforma a pessoa em espíritos encarnados e desencarnados. Quando você começa a fazer o esclarecimento, explicar que ele está preso naquela encarnação, e muitas vezes nós recebemos o auxílio de ajudar no processo de uma regressão, para que ele possa entender que ele não pode fazer julgamento de uma única existência. Quando ele está preparado e quando ele permite fazer uma análise de todas as encarnações, pelo menos para que ele entenda o porquê ele está sofrendo aquele processo, ele muda completamente. Ou seja, realmente não era uma ignorância. E ele sente vergonha do que ele fez. E o que ele passou, ele começa a entender a justiça divina ali. Né? E muitas vezes as expiações são escolhidas por ele. Mas no processo, por isso que a gente fala, quando Jesus fala sobre o perdão, o orgulhoso acha isso um discurso dos fracos. Mas a força do perdão, ela é tamanha que ela não salva o próximo que se perdoou, salva você. Porque o que deixa um espírito nesse estado, na erraticidade? Porque ele cumpriu uma expiação e muitas vezes ele foi maltratado, sofreu na vida. Ele teria fechado com chave de ouro a existência dele se ele perdoasse aqueles algozes, as pessoas que fizeram ele sofrer, porque ele teria entendido a questão. Mas quando ele se fecha no seu ódio, aí ele entra naquela vibração e passa a. Então, agora, para e pensa comigo. Realmente não é a ignorância, né? Por quê? Porque ele se fechou no egoísmo e no ódio. Então precisa de muita paciência, de muito amor e de muito conhecimento para dialogar com esses espíritos. Uma vez esclarecidos, eles retornam para o bem. Né? Então, não é uma falácia que o mal é a ignorância do bem. É a ignorância do bem, sim. Né? E a maioria desses espíritos, eles não são maus. Eles estão fazendo maldade por ignorância. Uma vez esclarecido, eles retornam às fieiras do mal, pedem novas provas e são assistidos. Então, é excelente, né? A resposta. Não passam pela fieira do mal.
passam pela fieira da ignorância. Na verdade, o que me veio à mente foi o seguinte: as leis do Criador estão inscritas na nossa consciência. Só que nós somos ignorantes, ou seja, precisa haver o entendimento dessas leis. É isso, né? Sim, você sabe que o que atravanca o progresso? O egoísmo. Porque se você está olhando só para você, você não enxerga o outro, você não aplica essas leis. Né? Então, e às vezes você tem que passar por determinadas provas para quebrar esse teu egoísmo, né? Então, e é uma ignorância mesmo, né? A gente ainda está muito preso. Você sabe uma coisa que me deixa mais tranquilo? É que quando a gente olha para a escala espírita, aliás, quando você olha até para você como espírito, você sabe que você tem uma vida, eu ia falar eterno, eterno só Deus, né? Porque a eternidade é que não tem começo e fim. Nós somos imortais. A gente não sabe nem lidar com isso. Então, se você é um espírito imortal, os espíritos falam exatamente isso para Kardec, né? Que a passagem por esse mal, por essa ignorância, é um sopro no tempo. Né? É uma parte muito pequena da caminhada do espírito, colocando ele em relação à imortalidade que ele tem. Agora, para nós que ainda estamos aqui caminhando, a gente não passou nem para o mundo de regeneração, né? A gente ainda está no mundo de expiação e prova. Então, a gente acha que demora muito, né? É igual aquela criança que é colocada de castigo, né? Parece uma eternidade aquele castigo. Às vezes ela ficou 15 minutos ali, né? Então, assim que a gente começa a entender esses processos, a gente vê que realmente a fieira da ignorância, ela é um tempo mínimo na vida de um espírito, né? Mas a gente tem que trabalhar com o tempo dentro da nossa dimensão, né? Então, temos que ter paciência ainda. Indo para a pergunta de número 121, Kardec prossegue. Por que que, por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus. Criou-os simples e ignorantes, isto é, com igual aptidão para o bem e para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Uma coisa que eu acho incrível é que a doutrina espírita proporciona é devolver para nós, como espíritos, a nossa autonomia. Porque até então, a gente foi sufocado por séculos das doutrinas da igreja, que a gente aprendeu que a gente já vem com o pecado original. A gente já vem pagando, os homens já têm que trabalhar, tem que fazer um monte por causa do Adão lá que comeu a maçã com a Eva. As mulheres têm que parir com dor, têm que ser submissas, etc. e tal. Isso causa também uma grande problemática, né, para as mulheres principalmente, né? Esse olhar, né, essa forma como a gente foi educado, né, por séculos e séculos. Clarice? Ô, Mário, nesse sentido, será que a igreja não criou uma, quando ele fala de pecado original, ele não criou, a igreja não criou uma analogia, ou botou um véu no olho da humanidade, se referindo justamente a essa questão de que da reencarnação, que a gente reencarna para expiações, vamos falar naquele mundo tão primitivo, muito mais do que hoje,
Será que de repente, não é, em sendo toda a Bíblia quase que uma alegoria, não seria essa também uma delas? O pecado original se referindo às nossas experiências do passado? Pois é, mas olha, a Clarice, você já tem um olhar espírita para a questão, né? Porque o Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai escrever o seguinte: muitas das passagens dos evangelhos e dos textos sagrados, e até mesmo dos filósofos, só não é bem compreendido por falta de uma chave. Esta chave está completa no Espiritismo. Então, olha, eu já tive a oportunidade de fazer alguns estudos com o viés do próprio estudo judaico, né? A interpretação não é a mesma interpretação que a igreja dá, tá? Né? Porque quando você sai dali, daquele paraíso, né? Porque eles comeram o fruto do conhecimento, né? Então, exatamente a imagem eles vêm simples e ignorantes agora para a Terra, né? Para fazer uma caminhada espiritual. Eles vêm para fazer uma evolução. Mas a interpretação que a igreja vai dar não é essa. Porque o dogma da igreja é de educar através do medo. E o medo é uma arma muito boa para você dominar as pessoas. E a igreja usou essa dominação pelo fogo do inferno e para que você tenha uma conduta adequada de submissão às leis que elas impôs durante séculos, né? Tanto é que nós tivemos a história da humanidade com dois poderes sendo divididos entre eles, que era o clero e a monarquia. Só que o clero era muito mais poderoso porque é como se eles tivessem o poder de Deus nas mãos. Nem o rei subia ao trono se não fosse com o aval do papado, né? E eles caminharam assim, dominando os povos através do medo. Mas isso é uma interpretação, né? A igreja, ela tem seu papel, ela é importante, todas as religiões, elas são importantes, todos os caminhos que levam para Deus, todos aqueles caminhos que te tiram da materialidade, elas são importantes. Mas nós estamos evoluindo. A gente não pode mais se prender a coisas do passado e que não são racionais, né? Porque mesmo durante esse período da Idade Média, aí, nós tivemos homens corajosos de enfrentar a igreja, né? Giordano Bruno, né? Galileu Galilei, trazendo, através da própria observação da ciência, que não dava para interpretar aqueles textos literalmente como estavam sendo interpretados. E aí, finalmente, você tem uma divisão, né, da ciência com a religião, que, na verdade, é um grande erro. E o Kardec ele vai restabelecer, através do texto que a gente tem no Evangelho, sobre, né, o papel da ciência e a religião, que elas têm que caminhar junto, porque uma estuda as leis, da matéria, que é importante para a gente se manter, né, mas também que a gente compreenda as leis espirituais. Elas deveriam caminhar junto. Quando a gente pega grandes nomes da ciência, como Newton, por exemplo, durante a vida dele, ele estudou muito mais as escrituras do que a ciência propriamente dita, né? É um homem que tinha uma visão da ciência, mas ele era um erudito em estudos bíblicos. Aqueles homens todos eram dedicados, né, a estudar, né, também a parte espiritual. Mas isso não impediu deles serem grandes homens que desenvolveram todo o conhecimento, que deram um início ao nosso conhecimento. E a igreja perdeu uma grande oportunidade, né, de fazer o papel realmente que foi estabelecido pela segunda revelação através de Jesus, né? Mas, infelizmente, o que que acontece? Ainda o orgulho, o desejo de dominação, que é muito comum no nosso estágio,
Quando a gente estudou a escala espírita, a gente viu isso. Quando a gente estudou o Evangelho na pluralidade dos mundos, a gente viu as características de cada mundo, né? E a doutrina espírita agora faz exatamente esse retorno, né, a estabelecer as duas, a caminharmos juntos com ela. Então, essas interpretações, é interpretação que interessava a um grupo para poder. Aliás, Jesus, ele combateu exatamente a mesma coisa que era proporcionado pelos fariseus. Eram os fariseus e os saduceus. Eles tinham conhecimento suficiente para poderem dividir ali com o povo, né? Mas eles se fecharam e utilizaram aqueles conhecimentos para benefício próprio, né? Em detrimento de toda uma humanidade. Fernando? Esse item 121 eu acho extremamente importante, porque ele, na verdade, ele nega, ele refuta exatamente o karma e o destino. Porque esses conceitos só existem quando você abre mão do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é a chave para a evolução espiritual. É isso. Muito bem. É isso mesmo. Também concordo com você, em número, grau e gênero. Já pegando um gancho e indo lá para 122, como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um caminho do que para o outro? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, mas fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Quando a gente vai também aprofundar um pouquinho mais essa temática sobre o livre-arbítrio, principalmente em algumas revistas espíritas, que mais tarde a gente vai fazer esses links, né? O Kardec, num determinado momento, ele vai trazer um texto falando que o espírito ele só adquire o seu livre-arbítrio depois da centésima ou sei lá quantas encarnações lá, que agora eu não lembro o número que ele... É um número hipotético, lógico, né? Mas, ou seja, esse livre-arbítrio, uma outra coisa, ele não é dado por Deus, ele é uma conquista do espírito. Porque o espírito, desde a sua primeira caminhada, ele faz as escolhas dele, né? E conforme ele vai evoluindo, ele vai desenvolvendo inteligência. Agora, essa inteligência, ela também tem que ser acompanhada do desenvolvimento moral. É bem importante, né? Essas perguntas de Kardec. Como pode o espírito ter sua origem quando não tem ainda consciência de si mesmo? Escolher entre o bem e o mal. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo, né? E aqui, né, Clarice, ele também ressalta aqui, né, quando ele vai falando, já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, mas fora dele, nas influências a que cede, em virtude de sua livre vontade. Ele pode comer a maçã ou não comer, né? Então, esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram, né? E aí começa, então, as nossas escolhas e a nossa evolução é pautada em cima delas. E aqui, Kardec ainda continua. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Porque ele fala que é externo, né? Fora dele, né? A causa não está nele, mas fora dele. Nas influências que ele segue. E onde que estão essas influências? Né? De onde vêm? Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele,
dominá-lo e que se sentem felizes por fazê-lo sucumbir. Foi o que se quis simbolizar com a figura de Satanás. E mesmo assim, a última palavra é nossa, com relação ao nosso livre-arbítrio, né? Então, por mais que a gente tenha a influência, a gente cede ou não cede através da nossa escolha. E tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem, ela o segue na vida de espírito até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os espíritos maus desistem de obsidiá-lo, né? Então, ainda hoje nós sofremos. O Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossas vidas. Lembra dessa pergunta? E a resposta é mais do que imaginais. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Porque se pega um homem que é apegado às paixões, vai ser uma presa fácil, né? Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Eu não sei você, mas eu acho bonito essa resposta do jeito que eles dão. Eu não vejo isso como uma advertência rigorosa. Eu acho bonito como eles colocam a resposta, né? Porque Deus permite que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal. Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Pensais poder penetrar os seus desígnios? No entanto, poder dizer isto: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, pois cada um tem o mérito de suas obras. Porque colocando essa pergunta ao pé da letra, parece que é Deus que não impede, né? É Deus até, né? Então, na verdade, não é isso, né? As provas estão aí. Jesus também vai falar sobre os escândalos, né? Por que existem escândalos? Né? Porque nós somos imperfeitos. O escândalo no mundo que nós vivemos ainda é necessário pela nossa inferioridade moral. Mas é um caminho que Deus deixa para a gente seguir? Não. O mal existe, né? Os escândalos existem pela nossa incapacidade ainda de superar as nossas vicissitudes. E Jesus completa, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Porque aí tem as consequências, né? Então, tudo está trabalhando para Deus. Inclusive, o mal que acontece serve de prova para o outro. Mas ai daquele por quem o mal veio, porque ele também vai sofrer consequências. É. Pergunta 124. Uma vez que há espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, haverá talvez gradações entre esses dois extremos? Sim, certamente, e constituem a grande maioria. Então, o espírito, ele não vai progredir, todos os espíritos não vão progredir igualmente. Não tem aquele que vai escolher mais o bem e mais o mal. Mas a pergunta do Kardec é bem pertinente, né? Porque não tem espíritos que desde o princípio se dedica só a uma coisa e só a outra, né? Tá? Então, bem colocado aqui. Sim, certamente constituem a grande maioria. Pergunta 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. Ou seja, o tempo, né, que cada um vai levar. E, novamente, a gente pode usar a analogia com o aluno. Hoje eu acho que mudou um pouco o sistema, né? Ninguém fica mais reprovado, né? Parece que a pessoa passa compulsivamente, né, compulsoriamente, né, para a próxima
para o próximo ano, mas a gente não lembra, né, que a pessoa lá repetia 3, 4 anos a mesma série, né? Mas ela se formava, só que o problema é que ela leva mais tempo que os outros. O Kardec chama atenção, né, por estas palavras, as eternidades. Deve-se entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver. Ideia que se renova em todas as provas nas quais sucumbem. 126. Os espíritos que chegaram ao grau supremo de perfeição, depois de terem passado pelo mal aos olhos de Deus, têm menos mérito do que os outros. Deus contempla os transviados com o mesmo olhar e os ama a todos com o mesmo coração. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais do que simples espíritos. 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais. São criados iguais, mas não sabendo de onde vem, é preciso que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, precisam, por outro lado, adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade dos seus instintos naturais, precisam desenvolver-se e esclarecer-se, e não chegam sem transição da infância à idade madura. Simplesmente, assim como temos homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde o princípio, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, ao passo que o espírito, na sua formação, não é mau nem bom. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Nós chegamos ao fim dessa temática. O próximo tema que nós iremos abordar são anjos e demônios. E com esse tema nós fechamos, assim, esse capítulo, né? Do livro segundo, esse primeiro capítulo. Aí a gente já entra no segundo. Vamos encerrando, assim, o nosso estudo, agradecendo sempre a presença, a participação, e assim a gente, então, vai encerrando o nosso estudo de hoje. Até a próxima, um beijo no coração de todos e até lá.